Estamos recebendo aqui no estúdio a vice-governadora eleita, Margarete Coelho. Boa tarde, deputada, vice-governadora eleita. Boa tarde, ouvintes. Boa tarde, Edivaldo. Boa tarde. Boa tarde, Amadeu. Boa tarde, Eli. Boa Prazer tarde. enorme estar aqui com vocês mais uma vez. Primeira vez que a senhora vem depois da eleição, parabéns pela vitória. Muito obrigada. Agradeço também, aproveito a oportunidade sempre de renovar meus agradecimentos aos piauienses. Realmente foi uma manifestação veemente de apoio, não só no primeiro turno, essa mesma manifestação confirmada e ampliada no segundo turno. Aliás, esse número aí que o Elivaldo mostrou, 78% Dilma, 22% Aécio, surpreendeu a senhora? Não, olha, nós estávamos trabalhando a campanha, a gente estava em contato com o eleitorado todos os dias, discutindo com os eleitores e vendo a evolução das candidaturas. E eu até faço uma brincadeira, como fiz ontem com os colegas do Maranhão. Eu acho que o Maranhão ganhou do Piauí porque nós fomos fazer campanha lá. Né? Nós fizemos campanha bem intensa em Timon, fizemos campanha também em Caxias, Imperatriz. Então, nós contribuímos muito também com a campanha no Maranhão. Mas isso, claro, é brincadeira, só para mesmo, vamos dizer, justificar essa diferençazinha, que nós estávamos disputando o primeiro lugar de maioria para Dilma. Mas também Teresina, né? Teresina foi surpreendente, eu acho, para todos. Nós esperávamos crescer em Teresina, estávamos sentindo isso. Na carreata que nós realizamos no sábado, ficou muito visível, né, esse crescimento da Dilma aqui. Agora, crescer cerca de 20%, realmente, em quase todas as regiões de Teresina, realmente foi uma surpresa bem agradável. Deputada, eu percebi durante o segundo turno um engajamento das forças vitoriosas no dia 5 de outubro para o governo do Estado, como forma de... uma vitória completa teria que ser com a vitória da presidente Dilma na eleição do segundo turno. Isso o Piauí terá proveito do ponto de vista administrativo a partir de janeiro? Pois é, e lógico que nós temos um compromisso com a chapa inteira, inclusive com a reeleição da presidenta Dilma. Mas depois que nós iniciamos, eu em especial posso falar... no meu caso, depois que nós iniciamos os trabalhos da transição, da equipe de transição, para mim ficou mais nítida ainda essa importância da reeleição da Dilma. O Estado do Piauí vai precisar de um reforço muito grande do governo federal. O Estado do Piauí passa por momentos de aflição em termos econômicos, em termos administrativos. Então, para nós era vital a reeleição da Dilma, porque nós vamos precisar desse engajamento do governo federal vamos dizer, nós temos que recuperar um tempo perdido que não crescemos e acelerar esse crescimento, para que a gente possa concluir o nosso mandato respondendo por aqueles compromissos que nós fizemos durante a campanha. A senhora está dizendo que a senhora está tendo acesso aos números aí da transição. Os números são ruins? Os números são ruins, são preocupantes. O que preocupa mais? Preocupa, por exemplo, a assunção de determinados compromissos que invadem a próxima gestão. Por exemplo? Então, por exemplo, negociações de débitos, por exemplo, com a Previdência. São quase 90 milhões, né, que nós temos a menos no fundo previdenciário. Então, que isso, a Assembleia autorizou através de uma lei, isso ser pago a partir de janeiro do ano que vem, em 36 meses. Então, isso compromete de uma forma muito grave o próximo orçamento. Além disso, isso o Tribunal de Contas tem denunciado e as próprias empresas têm denunciado, um débito de quase 100 milhões com folha de pessoal terceirizado. Isso é muito 100 grave. 100 milhões de reais com folha de pessoal terceirizado? Com empresas então, terceirizadas. Então, isso vai ser herança para o próximo governo, essa dívida? O que se espera é que não seja, que isso resolva até em atenção o que diz a Constituição e o que diz a Lei de Responsabilidade Fiscal. Além disso, também, há uma autorização do CONFAZ para que o Estado do Piauí faça uma antecipação dos tributos, do recolhimento do ICMS, que seria feito a partir do ano que vem, já agora antecipando e com descontos. Porque o comum se vê é quando há débitos, você negociar esses débitos com algum incentivo. Mas você negociar créditos futuros com desconto, isso realmente é sui generis e, no que eu entendo até, poderia se caracterizar uma antecipação de receita, uma renúncia de receita. Então, essa situação está nos preocupando.
E realmente eu acho que nós vamos ter que nos debruçar com muito afinco nessa transição, a fim de que nós não assumamos o Estado com um caixa vazio, janeiro, fevereiro, com todos os tributos, aquelas receitas que seriam auferidas nesse período, já serem recolhidas agora. Na semana passada, a deputada presidente Regina Souza disse que havia um problema no repasse dessas informações para a equipe de transição, que estaria atrasado. Já normalizou? A equipe do governador Wellington Dias está recebendo todos esses dados já com normalidade? Nós recebemos até sexta-feira algumas informações, mas o que a equipe já detectou é que essas informações elas estão incompletas, elas são insuficientes e nós estamos reiterando já a partir de amanhã o pedido de algumas informações, já citando especificamente, né? Essa fase de transição, ela é regida legalmente e, enfim, nós vamos, com base, invocando essa legislação, pedir a complementação dessas informações, a fim de que a equipe possa trabalhar com segurança. Nós estamos falando do estado do Piauí, de um patrimônio que é dos piauienses, e a equipe de transição tem direito ao acesso a essas informações. O governador eleito chega daqui a pouco, às 3 horas, de Brasília, foi ontem, e eu já soube que ele já convocou uma reunião com sua base aliada. O que será tratado nessa reunião, deputada? Bom, tem uma série de questões que merecem ser tratadas já nesse momento, que precisam ser tratadas nesse momento. A questão da lei orçamentária, discutir, ver onde a atual bancada já pode atuar a partir de agora, atuar, vamos dizer, preventivamente já a partir de agora. Discutir também, nós não avaliar, né, o atual momento político nacional, fazer uma avaliação do período eleitoral, porque nós terminamos o primeiro turno e emendamos no segundo turno com a mesma intensidade, não houve uma desaceleração. E não houve ainda esse momento de encontro, né, com os candidatos eleitos, com os que foram reeleitos, com os atuais mandatários, com a base do partido, com a base, enfim, dessa próxima gestão. Então, esse momento é para isso, para se sentar, avaliar o momento político e também de que forma a atual bancada pode contribuir com a transição. Qual o posicionamento da senhora, que é deputada e vice-governadora eleita, sobre a questão da vaga no TCE? Que há uma polêmica aí, a Assembleia declara vaga, o Ministério Público questiona essa vacância. Qual é a posição da senhora? Olha, a minha posição, assim, vamos dizer assim, como uma pessoa que se debruça sobre as leis, é de que realmente houve uma antecipação não autorizada legalmente da Assembleia. Por quê? O ato de aposentação, ele é um ato diferente de um ato, por exemplo, de renúncia. Se eu renuncio a um cargo, esse ato meu, ele se perfaz. Ele é um ato que ele vai se aperfeiçoar ali, nesse mero gesto meu. A aposentação, não. Eu peço aposentadoria, há que se contar tempo de serviço, há requisitos que precisam ser verificados antes de que realmente seja declarada a aposentadoria daquele servidor e assim, então, declarado vago o seu cargo. Acho que houve um atropelamento, acho que a legislação, esse rito, essas formalidades, elas são importantes no sentido de que a gente possa acompanhar a legalidade dos atos administrativos. Então, você acha que ela deve ser escolhida? É um ato complexo, correto, que precisa se perfazer, precisa de outros requisitos para que ele se aperfeiçoe. A vaga deve ser definida ainda este ano ou deve ficar na próxima legislatura? Isso quem vai dizer é o Tribunal de Contas, né? Lá, conforme seu regimento. Mas não é prerrogativa da Assembleia? A prerrogativa da Assembleia é, uma vez declarado vago o cargo, então ele deflagrar o devido processo de preenchimento desse cargo. Uhum. Se o cargo ainda não foi declarado vago, a Assembleia ainda não assumiu ainda esse seu direito. E a Assembleia não pode fazer a eleição e escolher um novo conselheiro? Indicar? Pode e fará, e o fará. Não, diga agora. Agora eu entendo que não, porque ainda não há uma vaga. Formalmente não há uma vaga. Há uma expectativa de vacância, mas não há formalmente uma vacância. É como eu disse, não basta o conselheiro requerer a sua aposentação.
precisa que ela seja declarada e publicada nos órgãos de divulgação oficial. E para que isso ocorra, há um processo legal, né, de conferência de requisitos que precisam ser atendidos, são requisitos formais, mas são esses requisitos formais que dão a transparência e que dão a legalidade, a legitimidade de um ato administrativo. Deputada, vice-governadora eleita, como é que vai ficar a situação do novo governo na Assembleia? Na eleição, o grupo da senhora, com o governador Wellington, elegeu 10, mas na verdade foram 9, porque a deputada Lisier, eleita desse lado, ela apoiava Zé Filho. E aí eu pergunto, dá para governar com 9? Olha, primeiro, eu não acredito que haja possibilidade, eu não acredito na possibilidade de que o governo Wellington Dias mande para a Assembleia Legislativa matérias que não sejam do interesse, né, da administração e que não sejam do interesse do administrado. E nessa condição, também não acredito que qualquer dos parlamentares que estão lá, e eu os conheço todos, eu sou daquela casa, sei como ela funciona, não acredito que se deixe de votar uma matéria que seja do interesse público simplesmente por retaliação política. Acho que não. Acho também que, nesse sentido, nós vamos ter o apoio de diversos deputados, de diversos parlamentares. Mas a ampliação da base é do interesse da atual gestão. Isso será feito na medida em que isso for se apresentando necessário, na medida em que as possibilidades e as oportunidades se apresentem. A senhora conhece como é que a casa funciona? Por exemplo, CPI. Para requerer CPI tem que ter 10 deputados, né? Com 10 assinaturas, você faz uma CPI. Sim. Por isso, tanto do governo Wellington, governo Wilson, governo Zé Filho, a maioria era superior a 20. Sim. Para impedir, porque às vezes a CPI ela pode engessar o processo administrativo do Estado em determinadas áreas. Seria essa uma meta dos 20 ou 21? Olha, ou não precisa? De fato, realmente, mas para que você requeira uma CPI, não basta só as assinaturas, precisa-se de um motivo, precisa-se de um fato. E eu não acredito que nós tenhamos, eu não consigo antecipar um cenário desse em que uma CPI seja necessária. Nós vamos a CPI ela é muito mais do que a questão administrativa, ela é política. Ela é política, mas ela é uma situação política que não é, vamos dizer, do livre-arbítrio e não é apenas, vamos dizer, da iniciativa pessoal. Olha, hoje acordei com vontade de fazer uma CPI e vou lá e faço. Não é bem assim. Tem que haver uma determinada situação que autorize a instalação de uma CPI. E o governo Wellington Dias pretende ser um governo transparente, um governo em que haja uma integração e uma interação muito grande com a Assembleia. A Assembleia será respeitada, será vista como um poder, será uma parceira, né, do governo Wellington Dias nos momentos que isso se apresentar como necessário. Vice-governadora eleita, e o secretariado do futuro governo? Comenta-se, por exemplo, que a senhora já está nome certo no primeiro escalão. Olha, eu sou o nome certo na vice-governadoria, porque o povo já me autorizou. Ao lado do palácio ali. Porque o povo já me autorizou. E eu acho que essa condição de vice-governadora, da forma como nós fizemos toda a campanha, da forma como o Wellington tem hábito de administrar, eu tenho a impressão que eu vou poder, na condição de vice-governadora, contribuir e muito. Então, eu não tenho essa expectativa de assumir uma secretaria, de assumir uma pasta. Eu tenho uma expectativa de contribuir com o Wellington Dias, onde a minha presença for solicitada, onde a minha presença se fizer importante e necessária. Nessa condição, então, nós poderíamos contribuir com diversas áreas na medida que se apresentasse. Também não estou aqui a dizer que, de forma nenhuma, nunca, jamais aceitaria. Se nós estivermos diante de uma situação em que a minha participação, a minha contribuição possa ser mais importante do que na condição de vice naquele momento, claro que a administração pública, que o governo Wellington Dias vai poder dispor desta soldado aqui, na medida em que isso se apresentar. Eu sou muito, vamos dizer assim, eu sou muito focada nas coisas que eu faço. Eu acho que se eu pudesse me definir de alguma forma seria isso. Eu sou muito focada naquilo que faço e o meu foco é uma grande administração do governo Wellington Dias. A gente sair desse governo deixando esse Estado numa situação de crescer, de se desenvolver, de realizar os sonhos dos piauienses.
Então, onde eu for solicitada no governo do Wellington Dias, nessa condição e com esse interesse, é lá que eu vou estar. Obrigado pela presença da senhora. Eu agradeço muito a oportunidade, mais uma vez. Agradeço o povo do meu estado por ter nos recebido, por ter nos ouvido e, acima de tudo, ter dado mais esse crédito de confiança a esse time que quer trabalhar pelo Piauí.